Vou convidar, tô um minuto atrasado. Vou convidar aqui agora Carol Laureano para entrar com a gente. Muito bem, tô muito feliz desse papo aqui. Vai ser épico. Daniela. Carol, boa noite. Olá! Tudo bom? Beleza, e você? Tudo bem também. Ai, Muito essa bom, luz tá muito. estourando aqui no meu rosto. Deixa eu só. Ah, agora melhorou um pouco. Isso aí. Muito obrigado, antes de mais nada, antes da gente começar, obrigado pela disposição aí em bater papo uma horinha com a gente, com o pessoal que acompanha aqui a galeria. Espero que seja proveitoso para ti e fique super, super, super à vontade de falar, expor as ideias e, enfim, todos os temas. A gente conversou um pouquinho antes, Sim, mas eu repito, né, a minha fala, fique super à vontade de trazer qual for o tema, aqui é de fato para a gente construir um papo super livre, super horizontal, super, super aberto. Obrigado pela disposição. Para mim, de fato, de novo, é uma honra o que eu falei antes de você entrar ao vivo. Para mim é uma honra dividir esse momento com você. Acompanho você, já vi várias falas suas na Arte Rio, ou online, enfim, em vários lugares. E para mim é uma honra dividir esse momento com você. Queria que você dissesse quem é você, afinal de contas, para o pessoal. bom, obrigada pelo convite. Acho que a gente trazer, né, essas temáticas à tona e discutir, acho que só assim a gente evolui, né? Só assim a gente faz a roda girar. E eu tô super feliz de estar aqui, trocando também com seu público, né? O público da Legal. OMA, que eu sei que é um público super engajado aí, jovens artistas. Isso aí. E, bom, eu sou a Carolina Laureano, eu sou curadora independente e pesquisadora de arte, né? Dentro das minhas pesquisas, o que me interessa é investigar, né, e em jogar luz também nessa relação do gênero dentro do campo da arte, observando que, obviamente, dentro desse recorte de gênero, a gente tem, né, as suas diferenciações, porque quando eu falo de uma mulher branca, a gente tem especificidades. Quando eu estou falando, né, de uma mulher negra ou de uma mulher ali com questões de identidade de gênero, a gente tem outras relações que são muito mais complexas, né? Porque a gente entende que por mais que haja, né, essa ainda diferenciações, ainda inequidades dentro de questões de gênero, né? A gente ainda tem essa relação que a branquitude ela ainda é predominante, né? Mesmo dentro de estatísticas que a gente já consegue ali, né? Não é nada nem muito velado mesmo, né? Todas as galerias têm os seus perfis ali de artistas, né? Que representam. E mesmo assim, quando a gente vai fazer, né, essa relação ali quantitativa, né? A gente ainda percebe essas diferenciações, né? De inserção, né? Seja no mercado, seja institucionalmente. Então, o que me interessa, né, dentro desse campo, né, desse lugar da arte, é discutir, né, discutir esses espaços, discutir por que essas diferenciações ainda existem, compreender um lugar da história, porque eu acho que cada vez mais para mim faz muito sentido estudar a história, porque se a gente não passa por lugares de revisão, né, a história se repete, né, ela comete os mesmos erros. Então, para mim, abarcar essa discussão da história da arte, né, entender quais são essas narrativas, a quem elas pertencem e por quê, né, é super importante para entender, né, tudo que eu discuto também. Então, essa sou eu. Obrigada a todo mundo que está aqui com a gente e espero que vocês gostem da conversa. Assim, acho que é super importante essa interação também. A gente está aqui para dialogar, né? Porque eu acho que o diálogo traz reflexões para a gente, né? Acho que a mudança para mim, eu não acredito, né, numa coisa que seja imposta. Eu acho que a gente precisa
realmente está aberto para conversar, para entender, né, todas essas relações e por que elas ainda estão presentes na nossa sociedade. Eu gosto muito, aprendo muito, sempre que abro esse espaço para discussão, seja aqui ou seja presencialmente, porque eu entendo o lugar de fala, né, o meu lugar de fala, e algumas vezes eu repito aqui que, embora hoje esteja o Tomás como porta-voz, né, da Oma Galeria, a Oma Galeria não é construída só pelo Tomás, né? Nós somos 17 pessoas, entre artistas e trabalhadores, que constroem a galeria, e que ainda que a gente busque, que a gente tenha consciência desse problema de desigualdade, de gênero, de raça e outras desigualdades, a gente busca uma equidade, né? Eu acho que hoje não dá para falar em igualdade, a gente tem que trabalhar equidade para conseguir, em algum momento, um equilíbrio. Mas ainda há muito a se fazer. Acaba que, por mais que a gente discuta, a gente entenda, né, tenha uma responsabilidade no lugar onde a gente está, muitas vezes isso não reflete no nosso quadro e a gente acaba sendo um reforço da estatística que, enfim, que só reforça essa disparidade, esse distanciamento, seja de gênero, seja de raça, seja qual for, né? Enfim, a questão que a gente vá ponderar. Por isso, obrigado mais uma vez. Vai ser para mim uma aula também. Carol, eu queria, acho que talvez para começar a nossa conversa, provocar uma pesquisa que tá circulando e que você também comentou, né, no nosso bate-papo, que é o Projeto Afro, que, assim, escancarou uma série de dados. Você queria trazer alguns dados? Eu estou, às vezes, olhando aqui para baixo, porque eu estou tanto olhando os comentários, quanto olhando a pesquisa, enfim. Você queria trazer alguns dados ou algum baseline, assim, para a gente começar a partir dali? Sim, claro. Eu acho que eu gosto, inclusive, de começar, né, falando para a gente se olhar enquanto sociedade como um todo, né, porque se a gente pega, né, o próprio censo nacional, a gente já começa a perceber que pessoas autodeclaradas, pardas e negras, elas já ultrapassam 50%, né? Então, a gente já não está mais falando de minoria, a gente está falando de uma maioria que é minorizada no espaço social, né? E eu acho que quando a gente começa a perceber, né, trouxe esse lugar, né, de estatística, e estatística, assim, são números, e números são racionais, e eles, não que eles sejam incontestáveis, mas, né, tem um lugar ali de razão, né, de pragmático. Então, como a gente começa a imaginar uma população cuja sua maioria é feminina e cuja sua maioria é formada de negros e pardos, né? Esse termo super complexo também, né? Pardo, mas isso não se reflete, né? Quando a gente está falando em lugares de ocupação social, né? Corpos que ainda estão à margem, né? Então, eu acho super interessante, porque eu gosto de começar essa provocação jogando esse lugar, porque a gente já começa a pensar que tanto mulheres quanto pessoas negras e pardas, elas não são a minoria. E por que que quando a gente está falando de ocupação de espaços, de lugares de decisão, né, como a gente fala aí, lugares de poder, isso não se espelha e reflete uma realidade social, né? Aí a gente já começa a entender que a partir disso, né, com certeza essas discrepâncias elas vão existir, né? Elas existem. Aí agora a gente vai, né, pensar história por N possibilidades, né? A gente tem uma própria história do Brasil, né, onde a gente
tem todos os traumas ainda abertos, né? Nenhum foi elaborado e caminhamos cada vez mais para que, né, eles não existam, né? A gente teve agora uma fala de um vice-presidente dizendo que no Brasil não existe racismo, né? Então, se a gente começa a pensar nessa própria construção de uma sociedade, né, que não reconhece, né, os seus indivíduos com dignidade, a gente já começa a ter essas diferenciações, né? A gente vive numa relação de essa falsa simetria de uma democracia racial que foi, né, instaurada na nossa nação, de que nós somos cordiais, de que todos são bem-vindos, que a gente convive, né, numa totalidade, numa pacificidade ou numa docilidade, isso já é uma própria violência em si, né? Porque toda essa construção de uma mítica, né, de Brasil, ela está calcada em cima de uma violência, né? De uma violência que vem ali derivada dos povos originários, uma violência, né, de negros que vieram em sistema de escravidão. Então, tudo isso, né, e essa sociedade que após liberta, né, esse povo que após liberto não foi abarcado socialmente, né, então aí a gente passa por essas falsas simetrias, né, de que isso, não, eles já estavam na cidade, estavam trabalhando, mas uma lei que ela não foi pensada, né, ela foi imposta também. Então, todos esses dados, né, quando a gente começa a pensar, eles corroboram para que a gente viva essa sociedade que a gente vive agora, né? Que realmente que nunca deu oportunidade para que essas pessoas que, né, viveram e ainda vivem à margem estejam totalmente integradas na sociedade, né? E isso com certeza vai refletir nesses lugares, né? Porque o quanto a gente não ouviu, né, nesse período de tantas gafes empresariais falando que, mas, bom, Nubank, né, a CEO falou em cadeia nacional que não conhecia negros capazes, né, de estar em posições de tomada de poder. Né? E por que eles não são capazes, né? Porque eles não existem. Existem ainda em minoria, né? Mas existem tantas pessoas capazes, mas não existem porque o sistema colocou-os à margem, né? A partir do momento que você é designado a ser um trabalho braçal e não um trabalho que elabora pensamento, né? A gente já começa a entender porque, principalmente, né, num sistema de arte que exige que você tenha uma disposição física e tanto financeira, né? Realmente, isso já são empecilhos, já são barreiras que vão sendo criadas, né? E aí a gente não tem esses corpos orbitando nessa diferenciação, orbitando em espaços. E isso vai corroborando para que a perpetuação desse racismo estrutural, ele continua, né? A gente, né, só conhece artistas brancos que frequentam os espaços, né, que orbitam esses espaços de arte, né, porque forma-se todo um circuito em torno disso. E são essas pessoas que são vistas, né? Mas são pessoas que conseguem ter um ateliê no centro, que conseguem pagar uma boa faculdade, que conseguem ter um curso de línguas e viajar, né? E fazer residências fora. E tudo isso vai gerando um sistema que vai agregando no seu currículo. E como uma pessoa que nunca teve oportunidade social vai estar dentro desse lugar, né? Então, por isso que eu inclusive, eu já nem uso mais um termo, talvez, equidade, mas para certas discussões eu uso realmente justiça racial, porque se a gente ainda coloca um nivelamento onde está todo mundo no mesmo patamar, a gente tem pessoas altas que enxergam mais, pessoas menores que enxergam menos. Então, eu preciso subir esse patamar de algumas pessoas ou diminuir o de outras para que isso eu tenha uma simetria, esse equilíbrio, né? Então,
a gente vai pensando e a gente tem um histórico ali de 500 e tantos anos não elaborados, né? E essa não elaboração histórica faz com que a gente esteja vivendo todas essas questões que a gente está vivendo. Depois a gente teve, enfim, ditadura, que também é um outro lugar não elaborado, e a gente vê, né, essa branquitude ali sentindo que o seu lugar de privilégio está sendo mexido, e aí, né, o pacto da branquitude faz com que ela permaneça no poder, né? A gente acha que está vivendo um governo que é escancarado sobre isso, né? Esses pactos, eles vão se renovando para benefício próprio, né? Porque sabe que certas vozes emergiram socialmente e isso não tem volta, né? As pessoas estão cobrando, seja equidade, seja uma justiça racial, né? Para que esse sistema mude, né? Para que pessoas possam viver com dignidade. Carol, assim, uma fala perfeita, muito legal te ouvir. E eu vou fazer uma provocação que nem estava no meu pensamento inicial, assim, Claro. que assim, ao passo que você vai falando, você tem uma tranquilidade tamanha, né? E assim, uma ciência tão grande e com uma voz mansa, assim. Veja bem, né? Que hora é a hora de você ter essa comunicação não violenta? Eu não sei se isso é uma pergunta para você responder ou se é uma pergunta para todo mundo pensar, mas que hora que é a hora de você ter uma comunicação não violenta que abre esse tipo de diálogo e provoca esse tipo de reflexão e que hora é a hora do pé na porta, sabe? Porque tem hora que não dá, simplesmente não dá, né? Uhum. Peguemos em armas, é revolução, porque não dá, simplesmente não dá. E são episódios atrás de episódios. Assim, não quero citar um nome, sabe? Mas é todo dia um 7-1, é todo dia isso, né? Isso vindo de um branco, né? De um branco hétero que está em todos os altos degraus de privilégios. Mas não dá. Assim, se você tem um mínimo de consciência, é muito louco balancear isso, né? Que hora que eu piso manso e Sim. que hora que eu pé na porta. Não, total. É extremamente complexo, né? Eu acho que, de novo, eu volto um pouco para nossa relação histórica, né? Eu acho que, enfim, a gente teve um momento ali que foi, pelo menos para minha geração, que foi crucial para mudanças ali, foi, né? A gente teve de 2013 a 2015 toda uma insurgência, né? Ali, óbvio, as pautas eram outras, e isso, né? Uma democracia já muito sensível, né? Pouco consolidada, né? Já se desestruturou toda e é uma relação, eu acho que é complexo de se dizer o momento que precisa, o momento que não precisa, porque a gente vive nesse lugar, né, de um apaziguamento dentro, né, desse país que toda a revolução que ela era em potencial, ela foi docilizada, ela foi apaziguada. Né, a gente tem essa relação, né, da abolição, né, da escravidão. Ela não foi simplesmente, eu acordei boazinha e eu quero libertar um povo. A revolução ela estava acontecendo, né? Os negros eles estavam aquilombados lutando. E se você não assinasse aquela carta, né, Estourar. aquilo ia estourar. Então eu acho que a gente tem no Brasil de uma revolução que ela está sempre por vir, né? Então, mas eu fico pensando agora, né? Obviamente que o povo, né, negro já está aí na batalha, tá de novo entendendo esse lugar de aquilombamento, de se unir, né? Acho que, enfim, depois eu acho que entro num lugar de mulheres também que se entenderam que essa força ela é importante para a gente mudar estruturas.
Mas não adianta só os negros estarem aquilombados e lutando, mulheres estarem juntas, se revendo e reclamando mais uma vez do seu lugar na sociedade, se quem causa essas diferenciações não está se revendo, né? Enquanto eu tenho uma relação muito que o branco ele precisa se enxergar enquanto raça, né? Porque eu acho que quando você se enxerga, você se olha no espelho, isso existe uma violência. O negro vive com essa violência todo segundo, né? Bom, a gente tem uma estatística que a cada 23 minutos morre-se uma pessoa negra, né? O Brasil é o país que mais mata pessoas trans. Se o branco não se entende branco e toda essa violência que ele gera enquanto ser branco, isso não vai mudar. Então a revolução, essa mudança, ela não está em mulheres lutando, reclamando do seu espaço social, e negros ali quebrando tudo para dizer o seu lugar, que dizer que a sua existência ela importa cada dia mais, né? Se esses espaços de poder ainda continuarem sendo feitos de pessoas brancas para pessoas brancas, e os brancos não se conscientizarem que eles são a causa do problema e lidar com essa violência que essa racialidade traz para si, a gente vai pegar em arma, a gente vai queimar tudo e eu não sei se sana o problema, entendeu? Talvez se degolar todo mundo, mas... talvez sim, mas o que eu quero dizer é essa relação que não adianta só ter grupos sociais que estão se revendo, que estão ali se juntando para criar esse corpo de força, se o outro lado não quer saber disso, né? Parece que é uma Seja na comunicação não violenta, ou seja pegando em armas, né? Então eu fico perguntando, né? Não adianta só negro estar dando passo para frente, só mulher está dando passo para frente, só as mulheres trans e travestis se juntando e dando passo para frente, se o branco está sentado no seu privilégio, né? Então, se é para pegar em arma, branco também tem que pegar e talvez está mais à frente do que a gente, né? Porque é sobre vocês, né? O problema está nessa estrutura. Então, eu sempre fico pensando nesses lugares, né? Eu acho super, super que precisa haver essa revisão, né? Entender-se enquanto raça, né? Enquanto etnia, enquanto, né, esses lugares que determinam, né? Porque isso diz respeito sobre todas, né, essas violências que a gente sofre diariamente. É um exercício muito... Olha, você falou algumas frases muito legais para mim. Até a Érica comentou aqui, né? Uma revolução sempre por vir. Uma das frases que você falou, outra frase que me tocou assim, desses grupos dos negros estarem se aquilombando de novo, né? E de fato, há algum tempo isso já está acontecendo de novo. Mas faz todo sentido a sua fala do ponto de vista do branco também se agrupar e entender que parte de que privilégios ele goza, né? Se conscientizar essencialmente dos privilégios que ele goza e reequilibrar essa situação. Mas é muito difícil. Assim, eu vejo pelos meus amigos, né, em outros circuitos e no nosso circuito, quem está disposto a abrir mão do seu pelo outro, né? Então é um exercício assim homérico e aí é bizarro. Eu não sei se hoje eu tô mais anarquista e desgostoso, mas assim, eu acho que é louco, é maluco. Eu acho que a coisa tem que ser muito mais forçada de um lado, porque depender que esse branco vá se conscientizar e por si só, sabe, dividir, distribuir,
Ah, não dá. A gente só vê latifúndio cada vez maior, na crise cada o rico fica mais rico, o pobre fica mais pobre. Não dá. Assim, simplesmente o sistema todo está montado. Tem uma pergunta aqui do Wagner, depois eu quero que você comente também. Ele fala: será que a mídia não é um dos combustíveis para que o racismo se perpetue? Não é a mídia, é o sistema inteiro como ele está montado, né? O que o branco precisa fazer para alcançar X é 3 vezes, né? 10 vezes menos, é X vezes menos do que o negro precisa fazer para alcançar o mesmo lugar, do que a mulher precisa fazer, do que o trans, do que. Então, de novo, eu sou uma pessoa otimista, viu, Carol? Eu não sou esse poço, Eu também sou otimista. mas tem hora que nem eu fiz um comentário aqui besta, né? Que eu não queria citar, elencar uma figura, mas pô, a gente vê o que acontece com um Beto da vida e quantos Betos, a cada 23 minutos tem um Beto morrendo, sabe? Sendo espancado todos os dias. A gente voltou, fazer um parênteses aqui, né? A gente voltou, eu fui na abertura das exposições do CCSP e foi uma surpresa, assim, uma alegria, né, ver que aquele lugar ele estava completamente desequilibrado em termos de gênero e raça. E assim, eu como branco, e eu era exceção. Só que é muito louco. E eu estava conversando com o Michel, que trabalha na galeria, que é negro, e a gente conversa muito sobre isso. Aliás, ele está acompanhando nossa live. E eu falei: Michel, só que a diferença sensível é que eu, como branco, minoria nesse espaço, não me sinto. Não me sinto. Me fugiu a palavra agora. É, violentado, eu não sinto medo nesse espaço. Agora, o negro, ou a mulher, ou o trans, se fosse o contrário, ele é 24 horas pensando. Você mesmo falou isso. Não dá para viver sem pensar que você é negra, que você é mulher, que você, né, não é o seu caso, mas que é trans, que é. Não dá para viver sem pensar isso. E eu não penso que eu sou branco. Uhum. Então, assim, partindo dessa premissa, é um desequilíbrio tamanho que é muito louco. É muito louco. Sim, eu até devolvo um lugar ali, né, de provocação para você também, né? Porque você fala que você não sente Intimidado, violentado talvez e etc., seja. intimidado, mas no sentido que você já tem a noção de que aquele espaço, que é um espaço de arte, que X, Y, Z, é um espaço para você. Que é um É, espaço que é seu e é, não do outro. é. Então, essa construção, ela já tá. Esse espaço é meu, sabe? Tipo, são vocês que estão invadindo o meu espaço e não o contrário, né? E isso é uma recorrente na sociedade, né? Acho que ter pessoas que. Porque eu acho que esse lugar, né, de uma supremacia racial, e eu acho extremamente interessante quando Rosana Paulino fala pra gente que a gente precisa estudar o racismo científico, né? Ela traz toda essa iconografia dentro do seu, em parte do seu trabalho, né? Onde ela vai entender ali esses estudos científicos que em certo momento provavam, né, provavam que o negro era inferior por X, Y, Z, né, por meio de ciência, né, e ciência a gente obviamente se refuta, mas quando a gente cria uma tese, né, ela é dada como, Sim. enfim, né, pragmática ali, até vir alguém e Refutar aquela refutar ideia. esse lugar, né? Porque é uma pesquisa, pesquisa é dados, né? Dados são pragmáticos. Se a gente não compreende esse lugar de que foi introjetado em um imaginário social que um negro não está, ou que uma mulher também, né, por outras questões, não está apta para realizar certos tipos de questões, para estar ocupando certos tipos de espaço, eu acho que, eu não sei quem falou aqui sobre, o Wagner falou sobre essa relação da mídia, não é só sobre a mídia ela pode ter um papel ali
né, de reafirmar e corroborar, né, para que esse inconsciente ele seja perpetuado, mas a gente tem uma série de fatores, né? Quando a própria ciência diz que o crânio, né, do negro abarca um cérebro que é menor e por isso ele tem menos capacidade para realizar certos tipos de ações, isso justifica que é quase se assinar assim, o negro só foi feito para trabalho braçal. Ele não pode desenvolver um trabalho que é do pensamento, né? Isso é ciência, né? Se a ciência disse, quem sou eu para desdizer, né? E aí, obviamente, a gente tem outras relações que corroboram também para que um racismo se perpetue, né? A gente trabalha produzindo imagem, né? Um objeto de arte que é imagem. Eu cresci indo visitar museus e todas as imagens que tinham no museu, nenhuma delas eu estava representada, né? Eu me sentia parte daquilo. Isso é um padrão estabelecido, né? Do que é aceito socialmente, do que não é, do que é apto para estar naqueles espaços, do que não é. Isso, imagem cria imaginário, imaginário reproduz uma possível verdade, né? Se a gente não tem pluralidade, se a gente não tem diversidade, quando eu falo pluralidade e diversidade, eu estou falando racial, étnica, de gênero, estou falando de classe social também, né? Se a gente não convive com essas diferenciações, a gente acredita que o mundo é feito só pelos nossos pares. E isso é introjetado no nosso inconsciente e a gente acaba reproduzindo questões que são dadas como certa, né? Então eu acho que tem todas essas nuances assim, né? A gente pensa que o racismo ele tem um ponto nevrálgico, mas ele tem vários, né? Ele tem toda uma cadeia ali que corrobora para que esses lugares eles sejam reafirmados. E muitas vezes esse reafirmar ele não é visível, né? A gente não consegue, ele não é tangível, né? Ele vai perpetuando. Então, eu costumo dizer, inclusive, essa relação, né, de que a gente tem essa discrepância entre representatividade de gêneros em acervos de museus, ainda em lugares de mercado também. Isso tudo vem de uma história, né, da própria história da arte, que a gente sabe que o que permanece é o que está registrado na história, literatura, né? Enquanto não tinham críticos que escreviam sobre mulheres, porque elas produziam, né, elas, dentro de todas as possibilidades elas produziam, se a gente não tem literatura que entregue isso pra gente, isso se perde historicamente. E se perde historicamente, a gente não sabe. Se a gente não sabe, não existiu. Então, né, a gente tem um lugar que ali a partir da década de 70, né, 1970, onde foi começar a ver uma produção massiva de mulheres, né, de literatura sobre mulheres, a partir do momento que mulheres estavam reclamando lugares acadêmicos, né? Então, eu digo isso para falar que foi preciso mulheres estarem em espaços de decisão para que elas pudessem apontar esses dados, né, e dizer, olha, nós existimos a história inteira, né? Vocês apagaram a nossa história, então a gente vai começar a partir daqui produzir. Se a gente está falando a partir da década de 70, para falar de 20 séculos, né? É ontem, né? É ontem. Imagina quando a gente está falando mais dentro, eu estou falando dentro de um campo da arte, mais estruturalmente sobre essas questões raciais a partir da década de 90, né? Com toda essa ascensão de Rosana Paulino aí dentro desse espectro, que posteriormente, né, na década de 2000, 2010, permitiu que uma série de artistas adentrassem esse espaço. A gente está falando isso de
30 anos atrás. 30 anos atrás, para 500 e tantos anos de história do Brasil, é absolutamente nada. Quando a gente está falando da década de 70, para falar de 19 séculos de história da arte, a gente está falando de ontem, né? Obviamente que, né, também não vamos ser extremamente pessimistas, né? Acho que nos últimos tempos essa movimentação, obviamente, por pressão de grupos, né? Pressão de mulheres, pressão de negros, de pessoas trans, nesse lugar, né? E essa estrutura começa a mudar. E agora o que eu acho que é muito mais falou desse lugar de aquilombar-se, né? Acho que pessoas negras têm muito discutido sobre essa criação do seu imaginário próprio, né? Porque eu acho que a gente compreende uma história da arte a partir de uma narrativa branca, burguesa, eurocentrada, patriarcal, né? Se a gente vai pegar uma arte produzida em um espectro que foge disso, ela tem suas cosmologias, as suas cosmovisões que são diferentes, né? A gente está falando de diferenciações, né, geográficas, de corpos, de vivências, de existências. E aí a história da arte ela precisa abrir capítulos para outras possibilidades, que não só aquela que ela conhece, né? Porque se ela quer comparar a partir daquilo que ela conhece o outro, isso nunca vai dar certo, a conta nunca vai fechar e o outro sempre vai ter que correr atrás para se encaixar dentro desse lugar. E aí o que eu tenho percebido, né, nesses últimos tempos, assim, e é um processo recente que agora a gente está vivendo, acho que a gente viu isso acontecer muito forte em SP Arte, de ter espaços que eles são black-owned, que são de pessoas negras para pessoas negras. Então, isso é um novo aquilombamento que eu falo, né? Se eu não quero mais adentrar o espaço do branco porque ele está contaminado pelo seu próprio pensamento. Sim. Então, eu vou criar o meu espaço, né? Então, aí acabam surgindo iniciativas que são incríveis, né? Falamos aqui no começo do Projeto Afro, que é um projeto do Dari Andrade, que é um jornalista e pesquisador, que está ali fazendo esse mapeamento, né? Então, a gente está falando de censo, né? E criar estatísticas, eu acho que cria um confronto, né? Um embate com a gente, porque a gente vai, de fato, sair do lugar intangível ali para uma coisa pragmática. Bom, a gente tem a One on One Platform, né? Que Moisés Patrício e Ana Beatriz. A gente tem a ROA, né? Que surgiu, encabeçada pela Iguia Yedum. A gente tem ali Trovoa, que é uma coletiva de mulheres, né, que surgiu no Rio de Janeiro, de corpos dissidentes periféricos, que não encontravam um lugar, né, que abarcasse seus corpos, então criou o seu próprio espaço, e isso explodiu e criou a Nacional Trovoa, né, onde cada Estado ali é responsável pelas suas próprias articulações, ao mesmo tempo que se articula nacionalmente. A gente tem grupo de WhatsApp da Presença Negra, que também foi encabeçado pelo Moisés Patrício, de tipo, legal, vamos nos juntar e adentrar esses espaços, porque esses espaços, eles são nossos também, né? E se a gente não reclama esse lugar, ninguém vai estar na porta estendendo a mão para trazer a gente para dentro. E tudo isso acaba virando um movimento, né? Porque você percebe que esses lugares têm força, né? Essa junção tem força, né? Mulheres pensando exposições para mulheres, né? Isso tem força, porque dar conta da sua própria subjetividade, né? Porque já que o outro não vai dar conta, a gente precisa se juntar para dar conta da nossa. Então, né, para não ser extremamente pessimista aqui, né, e achar que o mundo vai acabar amanhã,
A gente tá percebendo, são mudanças estruturais muito pequenas, porque a gente sabe que tem todo um leque por trás das coisas, né? A gente sabe que entrar numa coleção de museu não é só simplesmente passar por uma curadoria. A gente tem todo um grupo ali, né, um comitê que dita, e a gente está falando ali de dinheiro, né, que sustentam as instituições. Então, enquanto esse lugar né, de desejo estiver olhando para um lado, não adianta, de novo, né, não adianta todo mundo estar lá fora quebrando tudo que, né, se quem A chave está na mão de um, né? quem dá as cartas, e por isso que eu defendo muito esse lugar de criar esses lugares de novos colecionismos, né? Porque que eu acho que existe essa grande diferenciação entre nós e Estados Unidos, porque realmente não dá para comparar os racismos, né? Não dá para comparar a sociedade, mas lá eles têm uma grande quantidade de negros que têm dinheiro e eles compram e eles mandam nos boards, né? Eles têm esse lugar de opinião. Então, tudo isso começa a mudar estruturas, né? Então, enquanto a gente não tiver essas cabeças, né, ali, essas diferenciações, então, se eu não tenho o negro colecionando, o negro investindo num lugar de arte e dizendo, né, que isso precisa, porque ele fala sobre si, né, a gente tem ali, né, um board extremamente branco que está olhando primeiro para suas coleções, para que essas coleções entrem dentro de instituições, e aí essa coleção ela ganha, né, muito mais capital social, ela valoriza. Então a gente precisa entender que a estrutura ela é muito complexa. Né? Por mais que as coisas estejam mudando, né, ainda a gente precisa mudar muitas outras questões, né? Muitas outras estruturas ali por trás que a gente não enxerga, que a gente não tem uma noção de como funciona, né? Mas você falou uma coisa que me acendeu aquela chama, né? Aquela chama da positividade. Os secundaristas mostraram para nós um movimento incrível, né? E um movimento nascido ali, deles para eles, deles na escola deles com a subjetividade deles. Uhum. E foi foi uma coisa astronômica, uma coisa absolutamente legítima, grandiosa, incrível de se ver acontecer. Então, há formas, né? Há formas, mas o exercício... Olha, a gente já está aqui conversando há quase 50 minutos, o tempo passa voando, né? Super. Mas o exercício que fica para mim, Tomás, acho que principalmente, com certeza cada um aqui está tendo suas reflexões, mas é assim, como que nós, brancos, possamos nos... acho que eu não posso usar a palavra quilombar, não é essa palavra, mas nos organizar para desfazer os nossos privilégios, né? Mas de uma forma genuína, não é aquela coisa de dar um... É muito louco, é muito louco. É um exercício tamanho que, juro, eu sou muito pragmático, eu sou engenheiro também de formação e eu fico pensando, puta, qual que é o próximo passo? Eu vou sair daqui, eu vou fazer o quê? E eu fico, né? Eu vou sair daqui, eu vou fazer o quê? Uhum. Porque a gente tem outras coisas que sangram, assim, tão latentes, né? O país, ele precisa dessa ação de contenção, porque sangra, e da ação de base. Mas a gente está tão distante a base da contenção que é difícil. É difícil. Eu acho que eu gosto muito de pensar em ações do micro, né? Eu acho que a gente trabalhando de micro em micro, isso vai formando um corpo e vai formando um macro, né? E aí a gente vai pensando em mudar estruturas e às vezes, né, quando eu penso que sim, a gente precisa, né, eu defendo super quando é extremamente necessário essas revoluções, quebrar tudo, mostrar essa indignação,
mas eu também sou muito favorável do um a um, né? O que você se revendo, você pode ir trabalhando no outro também, né? Isso a gente fala de desconstrução de machismos, de lugares, né, brancos e tudo mais, esses lugares que são nocivos. Então, é olhar para quem produz essa nocividade, né, na sociedade. Então, e outra coisa que eu falo, tipo, eu acho que a gente enxerga esse lugar de privilégio hoje em dia, falar isso como uma coisa ruim. Né? Assim, acho que ninguém é culpado de nascer com os privilégios, de ser rico, de nananã. Eu acho que não é assim, é ter vergonha, vou virar São Francisco de Assis e doar tudo, vou viver ali, né, um voto de pobreza. Mas eu acho que eu acho que ter a consciência de que você tem privilégio já é um primeiro passo muito importante, porque o que eu faço com isso? Não é simplesmente tipo, vou sair daqui e colocar um outro no meu lugar. Mas não há possibilidade de dividir, não há possibilidade olha, eu tenho esse privilégio, vem comigo partilhar dele também, porque eu acho que existe lugar de protagonismo para N pessoas. E por que, que a gente ainda está vivendo um protagonismo branco, eurocentrado, patriarcal, burguês? Né? Sendo que a gente tem outras vivências que são tão ricas culturalmente, e não estão falando nem ricas financeiramente, que que isso precisa ser valorizado, né? Isso precisa ser enxergado, porque eu acho que quando a gente enxerga o outro, a gente traz dignidade para o outro, né? E a gente precisa enxergar o outro para trazer dignidade para esse outro que é dissidente, que é marginalizado, né? Então, olhar para esse lugar de privilégio, refletir sobre ele e como, né, a partir disso, eu posso mudar estruturas, porque se você tem a porta aberta e você não deixa ninguém passar, aí é complexo, né? É sobre, tipo, abrir a porta e quem vem comigo, né? Eu acho que isso é pensar esse lugar de equidades, esse lugar de justiça e reparação social, né? Eu tô aqui, mas eu tô aqui sozinho. Sendo que tem outras tantas pessoas que poderiam estar aqui dividindo esse lugar comigo e tá todo mundo protagonizando uma história, né? Então, eu fico pensando muito nessas relações, né? Eu fico muito feliz de ouvir isso de você. E é muito louco. Eu até comentei com você que aqui não é um lugar propagandista e não é um lugar para a gente refletir, para a gente formar senso crítico. Mas eu tenho um dos maiores orgulhos de ter construído na galeria é ter construído um lugar absolutamente horizontal de decisão, de escolha, de direcionamento, de tudo. Porque, e aí, eu tô vendo aqui, o Michel tá aqui, a Paty tá aqui, acho que deve ter outras pessoas também da galeria que estão aqui participando, a Isis está aqui, ou seja, artistas, trabalhadores, né? E eles sabem o que eu tô falando, do quanto eu busco, e aí é uma busca que eu faço talvez até um pouco silenciosa, de prepará-los e equilibrá-los eles para assumir esse mesmo lugar de decisão que todos têm. Porque não existe a galeria só do galerista, também não existe a galeria só do artista, também não existe a galeria só do produtor, e também. Então, e quando eu falo isso, a gente tem exemplos práticos de muitas vezes um voto do galerista ser vencido. E não tem problema nenhum nisso, né? Porque se de fato a gente está tentando construir esse lugar de equidade, né, de equilíbrio, é isso. A sua voz tem que valer a mesma que a minha. Não,
É super, é super. Tá dizendo que tá sem áudio. Tá sem áudio, tá com áudio. Você me ouve, Que Carol? estranho. Eu ouço. Eu também te escuto. Que Eu estranho. vou, eu vou fazer o seguinte. Tem gente dando uns corações, não sei se. Tá sem áudio. Pessoal, comenta aqui Voltou. se voltou. Bom, Ah, voltou. Legal, legal. voltou. Mas eu tava dizendo do quanto eu me A gente sentia. tava aqui conversando. Tem que ser muito resiliente. Acho que é esse lugar de são passinhos de formiga. Tá aí, às vezes, o meu lugar de pessimismo de achar que eu não vou ver mudanças muito grandes acontecerem em vida, né? Mas eu acho que a gente precisa fazer, né? Senão, esse lugar de achar que é muito pouco, tudo mais paralisa a gente. A gente acaba por não fazer mesmo, né? Então, eu acho que é fazer, é todo dia estar se revendo. Eu também tenho questões diárias, porque eu, né, vivo no mundo que pratica racismo, que pratica machismo. Isso é introjetado na gente, tem que ficar revendo, né? Hoje em dia a gente está com discussões até de rever a nossa própria linguagem, né? Bom, Grada Quilombo ali, né? Memórias da Plantação fala sobre isso. Esperou 10 anos para traduzir-se para o português, porque a língua não abarca, né, questões que ela está trazendo, que questões de linguagem. Então, acho que tem lugares ali que precisam, né? A gente precisa tá aberto para se rever o tempo todo, porque, de novo, eu falo isso, né? Está aberto para se rever, está aberto para enxergar o outro, está aberto para enxergar o outro é trazer dignidade para essas pessoas que estão reclamando do seu espaço social, né? Então, é uma construção diária, não é fácil. É importante. Acho que tem que realizar, tem que fazer seguindo, vai chegar uma hora que isso, né, cria um corpo e aí a gente vai vendo a mudança mesmo acontecendo. E será que travou aqui tudo? Acho que sim. Bom, vamos ver se ele vai abrir de novo a live mesmo. Em todo caso, temos um minuto aqui. Vou fazer a apresentadora. Fazer. Bom, gente, eu também. Boa noite, boa noite, boa noite. Comecei uma segunda live de um papo delicioso que estamos tendo com a Carolina Laureano. Eu vou convidar ela para entrar novamente. Vocês me ouvem? Enquanto a Carol entra, vocês me ouvem? Você me escuta, Carol? Super!
Então tá bom. Desculpa a interrupção abrupta aí, mas achei que Imagina. para mim travou completamente aqui. Você sabe que é uma metáfora deliciosa da tecnologia para nós, né? Me deixar mudo e você falando. Viu só? Não precisei fazer nada. Não, Tecnologia funcionou. funcionou. Às vezes funciona, né? Às vezes tá certo. A gente só mentaliza assim e Muito funciona. bom, muito bom. Que mais, Carol? Que mais que você queria trazer? Você estava falando da Grada Quilomba, da demora para traduzir uma das obras dela. A Grada Quilomba, nossa, uma portuguesa artista incrível, pensadora incrível. Aliás, se trouxe boas referências, Rosana Paulino. Dá para falar aqui da Sônia Gomes também, atualíssima e Super, demais. Enfim, super. ó o Marcelo. Cala a boca, Tomás. É que Carol, eu é tava contigo. falando nesse último lugar aqui, né, quando pausou a live, sobre, né, esse lugar de, de se repensar, ele é diário, né? Tipo, a Grada, né, fala, né, que demorou 10 anos para se traduzir o livro dela para a língua portuguesa, porque a língua portuguesa é binária, ela não tem, né, uma neutralidade ali de gênero. E se a gente não pensa isso, a gente não está pensando outros corpos possíveis, né? Outras existências possíveis. Então, a gente precisa rever todo esse lugar, né? Do gênero, da raça, da identidade de gênero, de classe, de linguagem. Parece um trabalho árduo, diário. Você fala, nossa, nunca vai mudar absolutamente nada, né? Mas é preciso que a gente repense, né? Porque disso, né, a gente vai um repensando aqui, outro repensando ali, que vai. A gente está aqui conversando. Imagino eu que você já saia com outras questões para estar pensando. Espero que passe adiante para outras pessoas, né? Então é sobre isso, né? É sobre a gente, né, se questionar, tá fazendo o outro se questionar também. Então, tudo isso imagino eu que em algum momento essas estruturas, né, elas se movimentem mais rápido, né, para um caminho de mudança. Muito bom, E acho que muito bom. era Alguém, basicamente esses pontos, assim, que é muita coisa já para basicamente refletir isso. para uma noite. Não, demais. Alguém falou aqui antes da live acabar que para que outras gerações colham frutos, alguém precisa plantar árvore nessa, né? Então, talvez é muito esse lugar também. Total, com certeza. Muito bom, muito bom. Você citou a Grada e eu tomo Estou aqui liberdade para eu tomo liberdade de citar uma frase da Grada por último, depois quero que você fique livre aí para se despedir do pessoal. Ela fala que o branco, ele não é responsável, ele não é mais responsável pela escravidão, mas que ele é responsável por equilibrar esse lugar porque ninguém se livra do passado, né? Não dá para se desfazer do seu passado. É uma frase mais ou menos assim. Que Uhum. Carol, muito obrigado, muito obrigado pela sua buscar com você agora. Não, quero agradecer, né, todos e todas que estiveram aqui, né, acompanhando a gente. Eu acho que esse lugar de diálogo é super importante,
né? Acho que a gente está trazendo esses temas, faz que a gente reflita, né, cada vez mais quais são essas estruturas, qual é o meu papel, né, dentro desse lugar, né, o que, que eu estou me revendo, o que, que eu estou fazendo, né, minimamente, né, acho que cada um fazer o mínimo já é muito importante. E falar, né, tipo, quando, né, tô super, meu Instagram tá ali super aberto para quem quiser trocar uma ideia também, né, acho que a gente vai construindo esse lugar. Eu acredito muito no diálogo, acredito muito na troca, né, eu aprendo muito com isso, né, com quem eu também me predisponho aí atrás e escutar. Obrigada por todo, né, por todos aqui, por ficarem essa hora aqui com a gente, ouvindo. E não, com certeza estou devendo uma visita aí para vocês. Vamos marcar super, tomar um café aí, conversar mais. E muito obrigada pelo convite. A Núria está aqui também super falando, ela também foi uma querida. Muito, muito obrigada, assim, também por né, esse lugar de estar falando com a sua audiência também. Eu acho que é importante, né, ampliar essa voz para outras pessoas também. E tudo parte dessa troca também. Espaço aberto para você. Você está me ouvindo? Estou! Que você me Estou super. escute agora. Você tem se você quiser, portas abertas, super, vai ser Ah, sempre um prazer te receber. pode deixar que eu vou ficar de olho, viu? Eu falo mesmo. Combinado. Obrigado, Carol. Boa noite. Combinado, gente. Obrigada a vocês. Boa noite para todos, todas, todos aqui e até breve.